Você sabe o que separa vendedores amadores de vendedores profissionais? Será que a técnica, a mentalidade, o processo? Você sabe o que você precisa fazer para construir autoconfiança e melhorar os seus resultados e chegar na alta performance? Esses são os assuntos que você vai conferir no episódio de hoje. Então roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Aqui comigo está ele, o então barbudo de Sorocaba, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar de um assunto que você gosta muito. Vamos falar de mindset, de mentalidade. O que separa vendedores amadores de vendedores profissionais? Vai ser bom o papo, Lê. Papo de alto nível. Por quê? Porque o nosso convidado era um vendedor que queria fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. Hoje ele é CEO e sócio fundador da Maestria, empresa especializada em consórcio e produtos financeiros. E ele já alcançou, sabe quanto? 10 bilhões em vendas de consórcio. É consórcio, hein? É muito dinheiro, é muito sonho realizado, né? O amigo ouvinte sabe que eu sou fã de consórcio, então eu sei que é muito sonho realizado. Kleber Gomes, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui, né? Para aprender, né? Compartilhar o pouco que eu sei e aprender mais com vocês, né? Tô com um mestre, Dani Mestre e Léo, olha aí, ó. É isso aí. E cara, sabe quem mais vai ganhar? O amigo ouvinte. Em cima desse papo aqui, dessa conversa aqui, eu tenho certeza que quem tá do outro lado ali, cara, vai tirar muito proveito. E a minha primeira pergunta para você é o seguinte, cara. Você já disse que vendeu refrigerante em frente ao estádio, que atuou com revenda de carros e depois chegou no ramo de consórcio, né? Como você manteve a disciplina e a energia para você não desistir? Porque são coisas completamente diferentes até você chegar no consórcio. É nada a ver uma coisa com a outra. Tem outro detalhe aí que não comentou, que na verdade o sonho na época era ser advogado. Olha só! Então bem aleatório, né? Vende refri e cerveja em jogos, vende carro, quer ser advogado e se entra no consórcio. E na verdade eu entrei no consórcio bem de paraquedas, tá? Foi assim, algo que aconteceu do nada. Premeditado. Do nada, jogando futebol, alguém falou, tu tem pinta de vendedor de consórcio. Olha quando só. eu tinha lá 19 anos de idade, e caí no consórcio. Mas o que fez acontecer tudo isso? Se chama necessidade. Tá. Né? Então a necessidade gritou mais alto em eu me tornar vendedor aí de refri e cerveja em jogos de futebol. Tá. Eu venho de uma família classe média baixa, Tá. e logo na minha vez ali, quando eu tinha 14 anos, a minha família quebrou, perdeu tudo. Então eu com 15 anos de idade, eu tinha uma necessidade de me manter a minha família também. Uhum. Eu pensei, o que eu vou fazer? Quem que vai me contratar, né? Com 15 anos de idade? Ninguém. Uhum. Mas aí, passando no supermercado, eu vi o quê? Pô, se eu posso comprar, sempre gostei bastante de futebol, comprar refri, cerveja e vender em jogos de combustíveis. E ali começou o meu primeiro empreendimento. Tá. E aí eu entrei na venda dessa maneira. Consegui um dinheiro emprestado, na época acho 10, 20 reais, e comecei a movimentar refri e cerveja em jogos de futebol. Foi a minha primeira experiência com venda. Tá. A minha família vende revendas de veículo, né? Meu pai teve, nessa época, um negócio que ele faliu e ele tinha revenda de carro. Então eu nasci no meio de vendas de carro. Tá. Então vem também a necessidade. O que eu sei fazer? Eu vi meu pai vender carro. Sim. Eu vou vender refri e cerveja, mas refri e cerveja não vai pagar minhas contas. Uhum. Eu quero ser advogado. Cara, Tá. vamos entrar aí, vamos vender alguns carros. Legal. E também entrei vendendo carro. Só que quando eu tinha 19 anos, eu estagiava, Léo, como... eu estava na faculdade de Direito, estagiava com advogado. E eu ganhava 600 reais por mês. Uhum. E a minha família queria que eu fosse advogado. Tá. Só que o que eu ganhava no estágio, eu pagava a faculdade. Aí eu me lembrei que quando eu tinha 15 anos de idade, eu vendia refri e cerveja. Eu falei, eu tenho que entrar nas vendas. Eu vou ficar aqui, como que eu vou viver? Uhum. Quero namorar. Não tenho dinheiro para pagar as coisas para mim. Como eu vou pagar para namorada? Exatamente. Necessidade, de novo. Necessidade e a visão do que aquilo que eu queria. Porque eu queria ganhar mais.
Aí, nessas cargas d'água aí, apareceu uma pessoa, como eu estagiava direito, e eu sempre tava de terno e gravata, a pessoa falou, tu tem pinta de vendedor de consórcio. Eu, como é que é isso aí? Mas esse pinta de vendedor de consórcio... Naquela época, né? Naquela época. 24 anos atrás. Tá, mas você sentiu, hoje, olhando pra trás, você sente que foi algo do tipo assim, cara, você tem pinta de vendedor de consórcio? Ou foi tipo assim, "Ih, meu, você tem pinta de vendedor de consórcio?" Foi uma... pejorativo ou foi elogio? Exatamente. Então, a pessoa que falou isso, ela já faleceu, tá? Aquela pessoa, hoje eu vejo que ela falou porque ela viu mesmo que eu tinha, tipo, o jeito dos vendedores que vendiam na época. Tá. Por quê? Porque os vendedores da época andavam sempre de terno e gravata. Então, quando ele via que eu tava sempre arrumado, e era um padrão naquela época, eu tô falando então de 24 anos atrás, Tá bom. ele viu que eu poderia ser, como poderia ser um vendedor de seguro. Tá. Só Então foi positivo. O que Foi a pessoa te positivo. falou Foi positivo. Foi uma carga positiva, né? Só que quando eu entendi, que deu pra perguntar, mas quanto que ganha? Ele falou, cara, quanto que tu ganha? Ele mudou a pergunta pra mim. Eu falei, cara, eu ganho R$600 por mês. Não, isso tu vai ganhar por semana aqui. Eu falei, cara, Ele trabalhava com consórcio. ele já trabalhava. Ele Ele já já recrutando você já. Tava recrutando. Legal. E hoje, vários aprendizados dessa pessoa é o que a gente recruta pessoas hoje no nosso grupo de empresas. Claro. Porque a gente vê o perfil, mais ou menos, se a pessoa tem ou não tem, pra tentar fazer um teste. Tá. Quando ele falou quanto que ganhava, eu cheguei em casa e existe um julgamento muito grande. Por quê? Porque minha família queria que eu fosse advogado. Tá, lógico. Eu vou deixar de ser advogado para ser vendedor de consórcio. Cara, vocês imaginam da seguinte maneira, hoje o consórcio está em alta, mas há 24 anos atrás, cara, ninguém queria ser vendedor de consórcio. Uhum. Por quê? Porque era mal visto. Hoje é mal visto. Hoje é mal visto, Não, mas há exatamente. 24 anos atrás era mal visto mais ainda. Olha só. Mais ainda. Por quê? Porque tu imagina, hoje tem informação. Se a pessoa pesquisar, vê que o produto é bom, vê que o produto é seguro, Exato. vê que tem certificação. Que é uma Tem muita puta. gente que tem pé atrás com consórcio por causa de crenças que foram criadas naquela época. Exato. Não, mas a gente também conhece muita gente que foi enganado por corretores não honestos, né? Não, Desonestos, até hoje né? não tem, né? É. Isso aí. Porque quando você começa a estudar a ferramenta financeira consórcio, você percebe que é uma puta ferramenta para você se blindar de pagar juros gigantescos no banco, entendeu? Sim. É uma baita ferramenta e, cara, eu uso, né? Um amigo ouvinte sabe disso. E quando você entende o propósito, você não precisa mentir para vender, não é verdade? Exatamente, não precisa. Tu tá usufruindo, tu sabe que a coisa funciona, tu não precisa daquele produto, tu não precisa estar mentindo. Só que qual que é o detalhe? Até 94, 98, o consórcio 98 que saiu, ele não era regulamentado. Tá. Ele era a Receita que regulamentava. Em 94 ou 90, acho que foi 94, o Banco Central regulamentou. Então, até 94, por exemplo, ele não era um sistema seguro. Tá. As pessoas colocavam dinheiro, se aquela empresa falisse, tu perdia o teu dinheiro. Tá bom. E lá em 94, o Banco Central regulamentou. Então, em virtude de até 94, várias empresas ter dado golpe no mercado, então nem era o vendedor, as empresas de consórcio davam golpe, porque não era algo regulamentado, então era, lá vão ter as coisas. Tá. Isso criou uma crença que o produto era ruim. Então, quando lá em 2001 eu falei pra minha família que eu ia vender consórcio, e ainda naquela época, o método de venda era porta a porta, Uhum. que era consórcio Fit na época, porta a porta. A minha família ficou revoltada comigo. Peraí, tu tá estudando, tu vai ser advogado, tu anda aí todo bonito, eu quero arrumado, não é bonito não, arrumado, né? Arrumado. Todo arrumado. Tem uma diferença, arrumado. Mas é que a mãe falar que é bonito é normal, né? Não tem como. Se a mãe não falar que é bonito, não tem, né? Aí, qual que é o detalhe? Não, eu não quero isso pra ti. Isso. Eu falei, tá, mas eu não quero viver a vida. Puta, numa família de vendedores, o pessoal não queria que você fosse vendedor, né? Porque o meu pai tinha falido. Eles estavam, pelo que eu entendi, Tentando mudar o meu caminho. eles estavam tentando te proteger, né? É o amor, né? Isso é muito comum nas famílias. Só né? que naquela época, Léo e Dani, eu aprendi uma coisa que todo dia eu faço na minha vida. Que na nossa vida a gente tem duas vidas. Duas vidas a gente tem. Eu tenho duas vidas, tu tem duas vidas, o Dani tem duas vidas. Primeira vida, a vida que a gente está vivendo. Essa é uma vida. Só que a segunda vida é a vida que eu gostaria de viver. E é aí que vem o pulo do gato. Porque eu estava vivendo uma vida, mas não era aquela vida que eu gostaria de viver. Então eu pensei, se eu quero viver a segunda vida, que é a vida que eu gostaria de viver, eu preciso mudar as minhas ações hoje, já como eu já estivesse vivendo aquela vida que eu gostaria de viver. E eu, estagiando no direito, vendo os advogados formados, ganhando
naquela época, sei lá, era 3, 4 mil. Não era aquilo que eu queria ganhar. Exato. Mesmo sendo 10 vezes mais do que você ganhava no Mas não estágio. era aquilo, porque eu disse assim, não, olha só, porque eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero ter uma vida diferente. Não vai ser aqui que eu vou. Tá. E aí, ali, eu aceitei o desafio de me tornar vendedor, seguir na faculdade de Direito, mas me tornar vendedor porta a porta. Então, eu estudava na faculdade, Mas você também vendia ali. porque era autônomo. Boa. Então, por exemplo, eu nunca tive uma CLT. Tá. Eu não tenho carteira CLT, nunca tirei. Então, Tá. sempre fui autônomo e sempre fui empreendedor. Porque Certo. o autônomo, hoje eu entendo que o autônomo ele é um empreendedor, só que ele não sabe que é um empreendedor. Ele deveria saber. Uhum. E ali, eu comecei o quê? A vender consórcio de porta em porta. E como é que você manteve essa disciplina, cara? Primeiro eu já entendi que enfrentar a família, de novo, tentando te proteger em nome do amor, e é genuíno isso, eu não tô falando isso, porque eu já sofri desse amor, ou não é sofrer, talvez, eu acho que é receber esse amor, né? Vamos trocar. Eu já recebi esse amor. Eu sei o quanto é difícil você falar pra uma pessoa que você ama que você tá certo e comprar briga. Mas como é que você manteve a disciplina? Porque a cobrança vai existir sempre. E a disciplina? Não. E a energia para não desistir? Então, aí tem uma coisa que eu acredito, duas coisas que eu acredito muito, Tá. e aí isso eu me despertei lá que eu entendi que eu já tinha isso lá atrás, né? Já tava dentro. Já estava dentro, que uma coisa se chama fé e nada a ver com religião. Nada a ver Perfeito, com religião. concordo. Fé, certeza daquilo que não aconteceu e certeza daquilo que eu não vejo. Uhum. Isso é fé, não tem nada a ver com igreja, com religião, não tem nada a ver. Perfeito, perfeito. Não 10 anos pra frente, mas como eu sabia a vida que eu gostaria de viver, eu sabia que eu tinha que fazer algo. Tá. Então, qual que é o detalhe? Eu fiz e deu errado. Como que eu vou ter a disciplina? Cara, eu tenho necessidade. E eu tenho sonho. Não importa o tamanho do sonho, mas eu tinha um sonho, como hoje eu tenho um sonho. Aquilo faz o quê? Se movimentar. Disciplina do quê? De continuar. Porque pensa da seguinte maneira, quando tu tá... Por exemplo, vamos dizer que tu tem uma casa e tu quer fazer uma reforma na tua casa. O que tu faz? Tu quebra toda aquela casa, fica uma sujeirada. Quando tu olha aquela sujeira, não é a casa que tu quer, mas tu tá destruindo aquela casa para ela se tornar a casa que tu gostaria que fosse. Uhum. Uhum. E aí tu tem a disciplina de manter o quê? Eu vou ter que seguir limpando esse terreno, eu vou ter que seguir construindo as paredes, eu vou ter que seguir fazendo as coisas, mesmo que eu não estou vendo com meus olhos físicos, mas com meus olhos da fé, eu estou vendo. Uhum. Na época eu não tinha essa inteligência. Hoje eu sei que a ciência provou que o cérebro não distingue o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Perfeito. Já vem na mente. Por que a ciência provou isso? Porque isso também é um princípio que... Não sei se vocês já viram a história do rei Salomão. O homem mais rico e mais sábio de todos os tempos. Eu vi que tu tem aqui um livro aqui que é do Napoleão Hill. Eu vi alguma coisa ali, né? Tem, né? Isso. Então, Napoleão Hill, o que ele fala sobre prosperidade, tá tudo lá no livro de Provérbios e Eclesiastes do rei Salomão. O que tá escrito lá? O homem é aquilo que ele imagina. Uhum. E a ciência provou isso. Então isso quer dizer o quê? Que se tu se imagina um derrotado, o que tu é? Um derrotado. Exatamente. Se tu se imagina um vencedor, tu é o quê? Tu é um vencedor. Beleza. Tá, mas eu sou um vencedor, eu vou ficar de braço cruzado? Não. O vencedor, ele não fica de braço cruzado. O vencedor, ele faz o que precisa ser feito, com ou sem vontade. Uhum. Mas no meu caso específico, fora isso, existia uma necessidade. Quando tem uma necessidade, ô Leandro, a pessoa vai lá e faz. Esse é o principal motivador. Cara, tem que ter uma necessidade. Uhum. Tem que ter. Hoje, eu não me movo por necessidade. Eu me movo por fome e pelo sonho e pelo propósito que eu quero cumprir. Mas se a gente analisar, é porque eu quero. Uhum. Então, o querer é algo que é individual da pessoa. Perfeito. É individual. Perfeito, perfeito. Você sabe que é curioso isso que você falou, né? Sobre a mentalidade de você enxergar com os olhos da fé, Uhum. né? E é uma coisa que faz muito sentido. O Dani é um cara que estuda muito PNL, lançou recentemente um treinamento de PNL, e tem muito isso dentro da PNL, né? O cérebro não consegue distinguir o que é real e o que não é real. E eu vou dar um exemplo super bobo, né? Eu tô fazendo aula de spinning. Uhum. E aí, na aula de spinning, Dani, a professora tem uma telona grande assim, ela coloca uns vídeos no YouTube, enquanto tá rolando a música, o treino, nos caras descendo montanha. Pô, é mó barato, às vezes o cara cai e tal, enfim. Cara, às vezes eu tô em cima da bike, o cara tá fazendo uma curva, eu tô fazendo junto com ele, sabe? Cara, às vezes você, naquele flow, né, escuro e tal, e a música alta, parece que você tá pedalando. Então é muito isso que... É um exemplo bobo, mas é muito isso do que você falou. E isso é tão verdade. Vocês são especialistas em vendas aí, né? Via mentoria de vocês também.
que quando eu trago para o cenário real, eu tenho hoje casos de vendedores que dominam a técnica e não têm resultado. Perfeito. E tem vendedores que não têm a técnica, mas a crença de merecimento dele é alta, a mentalidade dele tá que eu não sou derrotado, eu sou vencedor, eu vou fazer acontecer. E pelo fato dele ele saber que ele é vencedor e não é derrotado, ele trabalha muito mais que aquele cara que tem técnica, porque ele sabe que ele tem o desejo dele, ele tem a visão de futuro dele definida e tem mais resultado que o cara tem técnica. Exatamente, né? Como é que é? Queijo, faca e fome. Queijo, faca e fome. O lance, né, você estava falando sobre a necessidade ser a chama inicial, né? Uhum. Depois que você consegue estruturar, né, a sua rotina e a forma de você construir o resultado para sanar a necessidade, você já alcançou um primeiro resultado. Né? Então, poxa, quero conquistar necessidades básicas, por exemplo. As necessidades ali, poxa, preciso levar dinheiro para dentro de casa, quero ter grana para levar a namorada para sair e tal. Então, quando você faz o esforço por uma necessidade, né, se você não conseguir, existe uma consequência. Né? Quando você está só com um sonho, se você não conseguir, não tem uma consequência direta, né? Você só não atinge o seu sonho, mas não vai te faltar. Né? Quando você está com uma necessidade, vai te faltar. Né? Então, se você consegue o primeiro resultado para tampar um buraco que falta, você já entende que o trabalho dá o resultado. Aí, mesmo você não tendo a necessidade, você só tendo uma visão de futuro, um sonho, alguma coisa que você quer conquistar, você já entendeu que o trabalho gera o resultado. Se você só olha para frente, mas você não tem a necessidade, não tem o buraco a tampar, você começa a trabalhar, mas o resultado demora um pouco para vir. Se você desiste, não te fez falta. Não ficou o buraco. Né? Então, a necessidade, ela realmente ajuda você a continuar até o resultado chegar. Depois que o resultado chega, é mais fácil de continuar, Sim, né? É mais fácil. E o que acontece, Dani e Leandro? Passei a necessidade. Eu tenho que fazer algo para eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Quando eu tenho claro aonde eu quero chegar, eu tenho a clareza, mesmo que algum momento eu venha falhar e não ter a disciplina, eu entendo que faz parte daquele dia e o outro dia segue. Uma coisa que eu vivo muito na minha vida, por exemplo, assim, ontem eu não almocei, tá? Não almocei ontem, não tenho de almoçar. Hoje eu vou ter que almoçar 2 vezes? Não. Não tem, eu não almocei ontem, eu não vou conseguir recuperar o almoço de ontem. Não vou almoçar 2 vezes, eu vou almoçar hoje, ontem passou. Então, por exemplo, academia, por exemplo, a pessoa, eu tenho que ir na academia todo dia, eu não fui hoje. Aonde que é o detalhe? A pessoa diz, já não fui hoje, eu não vou amanhã. E não é isso. Na venda, puxa, nas vendas, hoje eu não fiz as 50 ligações, já não fiz hoje, tá, então amanhã eu também não vou fazer, eu tenho que fazer 100. Não, cara, segue fazendo as tuas 50. Porque qual que é o detalhe? O detalhe, eu quero chegar, eu sei que eu vou chegar, e o tempo, ele é variável, porque o tempo que eu vou sair do ponto A para chegar ao ponto B, para mim pode ser 1 hora, para ti pode ser 1 mês, para ele pode ser 1 ano, para o outro pode ser 10 anos, porque cada um tem o seu tempo e cada um tem as suas características e assim por diante. Agora, não quer dizer que tu não vai chegar porque tu vai levar 10 anos, não, mas tu tá fazendo todo dia o que tem que ser feito, acabou. Aí entra o processo das coisas. Perfeito. Que hoje eu entendo que é um processo de venda. Na época, processo do quê? Não, processo era coisa de advogado. Exato. Imagina o seguinte, eu não sei que idade que tu tem, Dani. 38. Que idade tem, Dani? 40. Então eu tenho 43. Então a gente é da mesma geração. Sim, sim. Se tu pegar 24 anos atrás, aonde que se falava de processo de venda? Só no livro de direito. Não, só no livro de direito não se falava de processo de venda. Não. Que tu tinha que ter uma cadência. Que cadência? Cadência, cara, que cadência? Era o quê? Era uma loucurada. Vamos ligar e cada um fala de um jeito. E usavam técnicas antigas, né? Usavam... já tinha... o primeiro treinamento de vendas, pelo que a gente estuda, foi em 1920. Então, mas era uma coisa muito incipiente. Usava ali o Bunch, usava, sabe, que é uma coisa de década de 60, IBM, enfim. Agora, uma coisa que me surgiu aqui, eu queria trazer para o nosso papo, é sobre confiança. Né? A confiança do vendedor, ela pode ser um fator decisivo na hora de vender. O que você faz, o que você recomenda para um vendedor que perdeu a autoconfiança? O que ele tem que fazer para ele voltar pro jogo, cara? Então, vamos lá. Confiança é tudo, tá? Porque se eu não confio em mim mesmo,
Eu passo isso pro cliente. Uhum. Então não faz sentido nenhum. Uhum. Isso até no mundo espiritual, porque se a pessoa confia em Deus e ela não confia nela mesmo, não vai acontecer nada. É. Então tu imagina nas vendas, que tô falando contigo, eu não confio em mim. Então eu vou passar confiança pra ti? Não. Por quê? Porque eu só posso dar o que eu tenho. Aham. Eu não posso dar o que eu não tenho. Como se manter confiante? Vamos pegar, por exemplo, o seguinte, eu tô aqui, a gente tá aqui trocando uma ideia. Uhum. Eu tô tranquilo conversando, porque a gente tá falando de algo que eu vivo o dia a dia, Uhum. como vocês também. Como que eu perderia minha confiança aqui? Se tu chegasse aqui e tu falasse pra mim, Kleber, a gente vai falar de inteligência artificial. Eu entendo quase nada. Uhum. Eu tenho várias coisas. Tá usando? Mas tô usando. Tenho uma empresa disso, que sou sócio. Mas tu perguntar se eu entendo de programação de inteligência artificial, eu não entendo. Se tu trazer esse assunto pra conversar aqui, eu não vou estar confiante. Porque eu não tenho entendimento. O que faz a pessoa se tornar confiante? Na minha visão, autorresponsabilidade. Então, por exemplo, eu fiz 500 ligações na semana, atendi 50 clientes e deu todos errado. Como que vai estar a minha confiança? Vai estar em baixa. Baixíssimo, né? Porque eu atendi todo mundo e não vendi pra ninguém. Aonde que vem o erro e aonde vem o acerto? O erro é o quê? Puxa vida, eu não consigo mesmo. Diálogo interno ruim. Ruim. Aonde vem a autorresponsabilidade? Puxa, eu fiz 500 ligações, eu atendi 50 clientes. Cara, o que eu fiz de certo nessas ligações? Eu fiz, não o cliente, o que eu fiz. Cara, o que será eu fiz de errado nessas ligações? Cara, vamos dar uma estudada, será que eu tô me conectando realmente com o cliente? Será que realmente eu tô seguindo o processo que passaram para eu cumprir da venda? Isso vai trazer autoconfiança. Isso traz confiança e autoconfiança. Aonde que tá? Como que eu ajo o dia a dia? Deu tudo errado. Porque, cara, não tem como não dar errado. Aliás, dá mais errado do que certo. Certo, justamente. Né? Eu sempre digo às pessoas, todo mundo fala, vai dar certo. Cara, vai dar errado também, tá? E dá mais errado do que certo. Só que qual que é a diferença? A diferença tá que quando dá errado, se tu consegue ressignificar rápido, tu consegue superar. Por exemplo, quando tu entra no teu Instagram, tu tá lá, tem os Reels, né? Aí, por exemplo, no meu, se tu abrir ali, vai ter um monte de coisa de futebol, um monte de coisa de venda e um monte de coisa de Deus, as coisas que eu acredito. Mas de vez em quando, ele vai o quê? Ele vai sugerir alguma coisa. Por exemplo, ele vai sugerir signo lá. Pra mim não faz sentido. O que eu faço? Passo pra cima. Perfeito. Eu passo o Reels pra frente. É a mesma coisa quando eu tô em baixa. Eu tô em baixa, eu analisei. Cara, isso aqui não faz sentido. Tchau. Vamos olhar o que tem que olhar pra dentro? E isso traz confiança pra dentro de ti. Tá. Autorresponsabilidade vai trazer confiança. Depois da autorresponsabilidade, eu assumo que eu sou responsável por não estar confiante da minha vida. Eu sou responsável. Eu vou analisar o que eu tô fazendo certo, o que eu tô fazendo errado. Cara, e essa análise vai corrigir a rota. Tá. O que eu vejo na minha empresa, até posso contar um case aqui negativo de um vendedor da minha empresa, que ele saiu segunda passada, foi no Mato Grosso para buscar uma venda de 20 milhões de reais. Tá. Tudo certo. Tudo certo. Saiu de Porto Alegre, foi para Mato Grosso, chegou lá, atendeu o cliente, tudo certo com o cliente mandou gerar contrato para pagar no outro dia, gerou contrato no outro dia, o cliente falou, não vou fazer negócio. O vendedor no desespero, brincadeira, as coisas não estão dando certo, tem alguma coisa errada, que eu acho que é o sistema, que eu acho que é a administradora, que eu acho que é a empresa, eu acho que é o mercado, é o concorrente, só desabafou. Tá, beleza, tá bom. Tá no teu controle isso aí? Não tá no teu controle. Vamos trazer pra tua realidade agora o que tu, porque o responsável da pessoa não ter comprado é tu, não é ela. É tu que é responsável. Se desse certo, tu era responsável por ter vendido, e deu errado, tu é responsável por não ter vendido. Tá. O que tu fez certo, o que tu fez errado? Foi analisar. Aí, nesse caso, o vendedor, ele foi muito ansioso, porque ele poderia dar o tempo pro cliente. Ele tava lá, podia dar o tempo, não aquele negócio, assina e paga. Cara, não tá falando de uma venda, de uma caneca, tá falando de uma venda de 20 milhões de reais, o cara vai pagar 200 mil por mês. Cara, dá o tempo pro cara, cadencia, espera, não tá no desespero, tu é uma autoridade, não precisa. Se analisou, ficou triste, mas quando ele entendeu que ele errou, aí é uma coisa que eu não sei explicar pra vocês, porque o universo abre, porque tá na responsabilidade dele, ele alinhou, ele sabe que ele errou, por isso que ele não vendeu. Automaticamente, ele vai para um outro cliente já com a rota corrigida. E ele aí, aprende com erro. Aprende com erro. E aí o que vai acontecer? Ele vai vender. Inclusive, o mesmo vendedor fez uma venda hoje de 20 milhões de reais. Quer dizer, ele perdeu uma, que ele não perdeu, porque ele não tinha, né? Tá.
Ele não tinha venda, né? Ele não perdeu, porque a venda não existia ainda, né? Poderia sair a venda. E ele fez. E ele não cometeu o erro que foi cometido lá. Por quê? Autorresponsabilidade. Deixar de responsabilizar os outros e trazer pra ti. Perfeito. E tem várias coisas, né, dessa história que eu te falei do Instagram, de tu deletar o que não faz sentido pra ti. Exatamente. Faz Inclusive, sentido, se não fizer sentido no Instagram, delete o Instagram. Exato, exato. Pegar. Porque tu é especialista em mente, né? Nós somos o quê? O que nós olhamos, escutamos, falando e o meio que a gente tá. E o que a gente pensa. Porque quando você falou, né? Poxa, às vezes você vai fazer... Dá mais errado do que dá certo, né? Se o cara ele faz ali 500 ligações e ele não tem o resultado que ele gostaria, é comum a sua confiança diminuir se você colocar o foco no que não está dando certo. Né? A gente olha um monte de processos comerciais, né? Tem processos comerciais que, poxa, de empresas que são empresas super bacanas, né, Lê? Que tem, poxa, taxa de conversão de 7% no processo, no funil de vendas. Sim. Né? 7%, cara. Pô, de cada 100, 93 é não. Se você e a empresa tá super bem, obrigado. Não, e que é bom, né? 7% Tá que é bom, né? Então, mas olha só, se o vendedor, ele coloca o foco no 93%, ele fala, tá dando tudo errado, Isso. as coisas não estão funcionando, os clientes só falam não pra mim, ninguém quer falar comigo, ninguém compra de mim, eu só tomo não o dia inteiro. Se você coloca o foco no 7%, você fala assim, cara, tá dando certo, tá legal pra caramba, a empresa tá crescendo, né? As coisas estão funcionando, tô ganhando meu dinheiro, tô batendo a minha meta, tá tudo certo. Só que você coloca o foco prioritário para você ajustar a confiança, de novo entra na questão de diálogo interno, você precisa olhar para os 7% mais do que você olha para o 93%. Sim. Se você olha só para os 93%, você está tomando não o dia inteiro. Se você olha para os 7%, está dando resultado. Se você olha para os 93% com a mentalidade de o que eu preciso mudar para que isso se torne 90% e eu comece a fechar 10%, tá tudo certo. E se você olha para o processo como um todo, os 93% fazem parte das atividades que você precisa fazer para encontrar aquele tamanho de faturamento que você vai capturar. Você precisa conversar com 100 pessoas para encontrar 7 que vão comprar de você. Se você quer só falar com 7 pessoas e que as 7 comprem, não existe 100%. Não existe 100%. Não tem. Se você depende de uma taxa de conversão maior do que 50% para falar que a maior parte das coisas estão dando certo do que as coisas estão dando errado, pô, assim, taxa maior do que 50%, difícil, hein, Lê? Não existe. Ele trabalha no segmento de consórcio, né? Ontem eu estava falando com um cliente nosso que está nesse mesmo segmento, ele falou que benchmark de mercado, taxa de conversão de uma equipe, né, de alta performance é 1,5. É isso? É isso. 1,5. Você está falando de 7. No final do dia... Caralho, essa 1,5, tu imagina... Tu fala é alta performance. Não, alta, é. Cara, que lá, quando dá 2 no nosso lá, festa, foguetório. Cara, foguetório. Cara, tu imagina o seguinte, tu falou com 100, 98, não... Cara, não querem nem falar contigo. E os 2 é comemoração. É isso aí. Então, assim, pra gente resgatar essa autoconfiança, pelo que eu tô entendendo aqui, primeiro, é a gente conseguir colocar energia no que a gente tem controle, né? Então, nossos pensamentos, aquilo que a gente fala e como a gente reage àquilo que acontece com a gente, então base do estoicismo. Segundo, é a gente diminuir a vozinha interna, né? diminuir a ponto de racionalmente a gente perceber que aquela vozinha ela não tem razão, porque a gente pode escutar um vozeirão, né, das coisas boas que a gente faz. Então, ao invés de olhar para 93, eu baixo a vozinha dos 93 e subo e amplifico a voz do 7, certo? Do 7% de conversão. E com certeza saber que sempre vai ter um dia seguinte, sempre vai ter algo a ser feito. É isso, Kleber? É isso. E tu sabe qual que eu vejo o desafio do empreendedor que está nos escutando aqui? Que tu tem, por exemplo, uma equipe de 10 vendedores. Tá. 10 vendedores. E tu tem 2 que tá lá embaixo a autoconfiança. E eles não são autorresponsáveis e não querem analisar. O que eles Ou fazem? Eles não têm a percepção ainda disso. Não tem. E aí eu vejo que o gestor tem que ter essa percepção. Exatamente. Por quê? Porque a gente lida com pessoas. Isso. O que ele faz? Ele não detecta que esses caras estão com a confiança embaixo. E essas pessoas contagiam as outras 8. Porque, cara, olha que doideira.
dá mais errado que certo, mas quando eu trago de notícia ruim 2 pessoas ou uma pessoa com a autoconfiança lá embaixo, reclamando, resmungando, dizendo que o cliente é ruim, dizendo que o lead é ruim, ela infecta toda a equipe. Total. E a equipe baixa a performance. Eu tive recentemente um caso assim, que tinha uma equipe a equipe acho que era 12 pessoas, Tá. e eu tinha uma pessoa com problema. E o gestor não mandou a pessoa, falou, porque qual que é o detalhe? A pessoa tem que querer também, tá, Leandro? Tem que querer, A pessoa tem que querer. Tu fala com a pessoa uma vez, a pessoa não muda. Tu fala com a pessoa a segunda vez, tu tenta ajudar, tu dá a mão, e a pessoa não quer. Porque, tu imagina o seguinte, até Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Jesus falou, cara, vem a mim. Aí a gente tá na equipe, a gente quer pegar a pessoa pela mão e fazer. Não é assim que funciona, Exato. não tem resultado. Não mandou embora, essa pessoa contaminou toda a equipe, teve que trocar quase toda a equipe. E aí, qual que é o detalhe? E olha que doideira o negócio de mente, tá? Porque essa equipe recebia leads, vamos dizer que tivesse 10 vendedores, 9 vendiam e 1 não estava vendendo, esse 1 contaminou os 9, os 10 não venderam e o problema era o lead ruim. Acabamos com essa equipe, contratamos uma equipe sem experiência, não sabia o que era consórcio, não sabia nada, mas como a gente tem os nossos playbooks todos bem definidos, só segue o processo. Os mesmos leads que a equipe experiente não vendeu o que era ruim, a gente passou para equipe nova e a gente pintou uma expectativa, porque a vida é feita de expectativa. Uhum. Chegamos para a equipe e falamos assim, olha só, esses aqui são os melhores leads que a empresa tem. Cara, olha tudo só, lead perdido. Olha só como é a mudança da forma de comunicar. Exatamente. Você faz a pessoa pensar que o lead é bom. Que o lead é bom. Né? E a pessoa pegou. Não, e ainda aí tem todo um poder de comunicação, tá? Que é o quê, pessoal? Olha só, isso aqui é algo que a gente nem ia liberar para vocês, porque vocês não são experientes, mas são os melhores leads aqui da empresa. Cara, o pessoal ligou, chamou e saiu um monte de venda com o mesmo lead. É isso aí. Então vê que é interno. Não, a equipe que achava que o lead era ruim, o lead é ruim. Não. Isso. A equipe que achava que era o melhor lead que tinha, o lead era bom. E se a gente analisar, misturando todos os assuntos aqui, tá bom? Vamos trocando uma ideia, papo de vendedor, papo de vendedor. Tu vê que tudo é expectativa na vida. Porque, por exemplo, eu casei com uma expectativa. A minha esposa casou com uma expectativa comigo. Vamos trazer pro mundo real. Ah, mas nem tudo é expectativa, é números. Tá, então vamos pensar aqui. 2002 a 2006. 2002, vamos botar. Taxa Selic 14,75. Vamos botar que fosse 15, tá? Taxa Selic 15. Qual que era o governo em 2002? Que entrou de 2002 a 2006? Governo atual. PT. Enfim, o governo que tá hoje aí. Tá. Foi a época com mais abertura de mercado de capital e com mais países de fora vieram botar dinheiro em empresas no país, com taxa Selic a 15%, 14,75% no governo atual. Beleza. Não, mas era bom. Tá bom, então era bom. Número. 2025. Taxa Selic 15%. Qual que é o governo? O mesmo governo. Uhum. Quem quer botar dinheiro no país? Ninguém. Por quê? Porque aqui a expectativa é ruim. E lá a expectativa era boa. Então o número, às vezes, é mentiroso. Exatamente. É a tua expectativa. É o exemplo dos leads. Os leads são os mesmos, mas a expectativa mudou. Cara, muda a expectativa, muda o resultado. Interessante esse ponto. E eu tenho uma pergunta aqui, né, pra gente continuar dentro dessa toada do que separa, né, um vendedor amador de um vendedor profissional. Mas antes eu tenho um recado rápido para você. Olha só, quer encher a carteira de clientes sem depender da sorte? Então anota aí, dia 1º de novembro, um sabadão, vai rolar a primeira edição do workshop Laboratório da Prospecção. Você vai estar ao vivo comigo e com o Daniel Mestre no Zoom. E nesse dia, nós temos um único objetivo. Um dia inteiro de imersão prática para fazer você sair com a sua máquina de prospecção montada. Das 9 da manhã às 17 da tarde, a gente vai falar sobre
como montar uma lista qualificada de leads para prospecção. Vamos analisar e encontrar o seu perfil de cliente ideal. Vamos falar de como vencer o gatekeeper. Vamos falar das principais ferramentas da prospecção e vamos descobrir como montar um roteiro de abordagem eficiente para aumentar a sua taxa de conexão com os potenciais clientes. Você vai aprender a definir a sua cadência multicanal para aumentar as respostas dos potenciais clientes e vai descobrir como gerar mensagens de abordagens usando inteligência artificial. Você vai poder usar no WhatsApp, no LinkedIn, no e-mail e na ligação. E para finalizar, você vai aprender a lidar com a rejeição durante essa fase, que é, sem sombra de dúvidas, uma das mais difíceis de todas. Ou seja, você sai com um playbook de prospecção, com as ferramentas de IA que vão ajudar você a criar um roteiro de abordagem para aplicar na semana seguinte. Foco total em vendas consultivas. E o melhor de tudo, o valor do ingresso é simbólico. Com menos de R$50, você vai ter acesso a tudo isso. E convenhamos, esse valor é mais barato que um bom livro de vendas. Só que é o seguinte, presta atenção, as vagas são limitadas. Clica no link da descrição deste episódio e garanta agora mesmo o seu ingresso. Fechado? Agora sim, vamos voltar pro episódio que ele tá incrível. Agora sim, Kleber, eu queria perguntar para você o seguinte. Quando a gente fala de um vendedor profissional, alguém que veste a camisa, que escolheu vendas como carreira, né, Dani? Como essa pessoa ela pode construir uma autoridade? Porque a gente sabe que isso é importante para você chegar na alta performance. Mas como a gente faz para construir essa autoridade, cara? Eu acredito, Leandro, que a primeira autoridade que a pessoa tem que ser uma autoridade para ela mesma. Tá. Porque o que acontece? A pessoa quer se tornar uma autoridade para fora. E não é para fora, é para dentro. E como que eu sou uma autoridade para fora? Eu acreditando em mim, acreditando na empresa que eu estou e acreditando no produto. Produto que eu vendo. E como que eu acredito no produto? Falando que eu acredito no produto? Não, comprando o produto. Porque quando eu trago pro consórcio, eu vou contar a história aí. Então eu comecei em 2001, mas até 2007 eu era um vendedor amador. Vendedor amador, por quê? Porque eu vendia consórcio. Eu tinha carro e meu carro era como? Financiado, não era consórcio. Puta merda. A casa que eu morava era de aluguel. E aí, as coisas iam e baixavam. Iam e baixavam, as coisas não andavam. Então, em 2007 eu tive uma virada de chave. Qual a virada de chave? Peraí, eu tô falando pro meu cliente comprar algo que eu não tenho. Olha que vergonha isso. Eu tô dizendo pro meu cliente para ele pagar parcelas e esperar, mas eu não posso esperar. Não tá fazendo sentido. Não tá fazendo sentido. É a mesma coisa, não tá sendo congruente. O do vendedor, que ele diz assim, não, na entrevista de emprego a gente pergunta, tu lê livro? Não, eu gosto de ler, eu gosto de me atualizar, tudo certo, vendedor. Beleza, qual que é o último livro que tu leu? Harry Potter. Não, né, meu amigo? Turma da Mônica. Turma da Mônica não, né, meu querido? Gibi. Gibi não vale. Não rola. Tu vê que não é congruente as coisas que o cara tá falando, é uma doideira. Ali em 2007, eu vou comprar consórcio. Eu morava de aluguel, eu tava vindo de uma falência, e eu disse assim, não, eu vou pagar porque eu preciso sentir a dor do cliente. E Deus foi tão bom comigo que eu contemplei no primeiro mês. Caramba! Sorteio? Sorteio. Ora, bicho. Ali foi uma virada de chave, porque eu não tinha condição de pagar, mas eu fui o que? Não, eu vou viver. E a partir dali, tudo que eu compro na minha vida sempre foi consórcio. Então, a primeira autoridade é minha, comigo mesmo. Porque eu acredito, eu não preciso convencer uma pessoa a comprar um consórcio. Porque eu sou o consórcio vivo, porque a pessoa, consórcio não funciona, o consórcio é golpe. Cara, deixa eu te mostrar o carro que eu tenho, olha aqui como é que eu comprei. Comprei minha casa, deixa eu mostrar como eu comprei minha casa. Cara, aqui quantos consórcios eu pago. Então, essa é a primeira autoridade Top. que tem que ter, tua. A segunda autoridade que eu vejo, do vendedor amador para o vendedor profissional, é que a vida toda as pessoas falavam muito, hoje vem mudando isso, que para te vender não precisa estudar. Olha que doideira. Para te poder ser um contador, tu estuda. Para ser um advogado, tu estuda. Para tudo, tu estuda. Então, para casar, tu tem que estudar lá, fazer um curso. O vendedor vai na fé que vai dar certo. Não vai dar. Não vai dar. E no nosso segmento hoje, 90% não busca conhecimento.
Não busca conhecimento. Não busca conhecimento, não busca especialização, não busca leitura, não busca... E isso hoje, diferente da nossa época lá atrás, é de graça. Porque quanto que a pessoa paga aqui pra escutar o que a gente tá falando? Zero. Zero. Por enquanto. Então... Mas imagina, calma, tô brincando, calma. Na nossa época, ei, porque olha só, se tu pegar 20 anos atrás, não tinha as possibilidades de escutar o que a gente escuta hoje. Porra. Cara, de graça. Mas a gente, Kleber, conversa com o vendedor todos os dias, cara. Todos os dias. A gente tem essa felicidade. Tem gente que acha que é maldição. A gente acha que é uma felicidade, é uma bênção. Né? É a nossa missão de vida aqui. E se tem uma coisa que a gente percebe é que quando a gente fala com um vendedor profissional, alguém que está ou está chegando em alta performance, a gente percebe uma sede de desenvolvimento pessoal e profissional. Desenvolvimento pessoal, às vezes em coisas, né, mais pessoais, desenvolvimento profissional na carreira de vendas mesmo. Então é alguém que escuta podcast. A gente tem mentorados que, maratonaram 4, 5 vezes todos os episódios, mais de 300. Esse aqui é o 337, né? E escuta 2, 3, 4 vezes. Lê, porque não basta você escutar um podcast, às vezes você tem que ler porque o processo de assimilação é diferente. Faz curso, faz a nossa mentoria, participa do programa de aceleração, cara que está buscando isso. E a gente também conversa com aquele vendedor amador, que às vezes ele manda, por exemplo, uma pergunta na caixinha no Instagram, ele manda um inbox no Instagram, e às vezes a gente, né, dentro da nossa missão, a gente responde. E a gente percebe que a pessoa, ela não consegue assimilar a resposta, porque de repente a resposta não é o que ela queria, entende? Aí você corta para um momento que a gente vive, um momento onde hoje as pessoas são mais valorizadas pelo que têm do que pelo que são, né? Então, quanto mais eu mostrar que eu tenho, mais as pessoas vão me amar, né? Mais eu vou querer vou ser bem visto. Então, o valor acaba se invertendo, né? Que nem o Dani estava falando no começo do episódio. Cara, primeiro você tem que fazer para então chegar no resultado. Você falou, o meu start inicial foi a necessidade. Então, você teve que fazer para cobrir uma necessidade específica que a sua família estava passando. Não tinha Instagram na época, não tinha Orkut na época, entendeu? Era o ICQ, tu chegou a pegar a época do ICQ? Opa, com certeza, ICQ era... Mas o grande lance é entender que quanto mais você estudar, quanto mais você investir na sua carreira, em você, não é na empresa, porque a empresa passa. Principalmente se o amigo ouvinte trabalha hoje para alguém, né? Você vai trocar de empresa, isso é comum nas nossas carreiras, né? Agora, aquilo que você investe em você, aquilo volta. Volta 1, volta 2, volta 100 vezes. Faz sentido o que eu tô falando? Não, total sentido, total. Porque quando eu trago pro meu segmento, o pessoal tá disposto a gastar R$1 milhão para comprar um carro. Perfeito. Mas tu vai falar que ela tem que investir 100 mil, 200 mil numa mentoria? Não, meu Deus, o carro vai, o conhecimento não vai. E o conhecimento traz mais dinheiro. Exato. E o carro desvaloriza. Mas inversão de valores. Exato, inversão de valores. E tu vê, Dani, que é algo na mente. Porque, por exemplo, é o seguinte, primeiro eu sou. Isso. Depois eu faço e depois eu tenho. Exatamente. O pessoal quer ter. Tem muitos hoje, tem uma geração que quer ter sem fazer, né? Sem fazer. Tem umas que não querem fazer nada. O atalho é o... O pessoal é o que mais vendido. É o que mais atalho se é mais vende. vendido. Só que como detalhe, daí a pessoa quer ter sem fazer. Daí vão pegar que tem os medianos, eles vão fazer pra ter. Mas eles não são. Exato. E aí, cara, isso aqui não se sustenta. Não tem congruência. Não tem congruência, não tem propósito. Mas por isso que eu quebrei 3 vezes. Eu fazia e tinha, mas não era. Olha aí. Não era. Então quer dizer o seguinte, eu fazia, trabalhava um monte e tinha dinheiro. Mas eu não era um empreendedor. Perfeito. Eu não era, então... Até você comprar o consórcio e começar a trabalhar ali de 2007 para frente. Exato. E olha que doideira. Se a gente trazer, para ver como que é um princípio o conhecimento, eu vou trazer o livro milenar, que é a Bíblia, não tem nada a ver com religião, tá? Não, mas pode ser, não tem problema. Na Bíblia está escrito, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que conhecer para ser livre. Segunda coisa que fala, diz assim, ó, o meu povo o meu povo é destruído por falta de conhecimento.
Cara, tá na Bíblia isso. Isso quer dizer o quê? Então vamos trazer para as vendas. Cara, eu não estou vendendo mais porque eu não tenho o conhecimento correto para poder vender mais. Aí eu preciso ter autorresponsabilidade para dizer o quê? Puxa, realmente eu não tô vendendo porque eu não tenho conhecimento. Aí eu tenho um outro princípio que eu tenho que cumprir. Humildade. Eu vou lá procurar os guri do papo de vendedores e vou contratar a mentoria deles. Aí é humildade. Porque a pessoa que busca ajuda, ela só busca ajuda aquele que é humilde. Exatamente. Quem acha que sabe tudo... Não sabe nada, né? Não sabe nada. Essa que é a realidade, hein? E aí, então, isso que tu tá falando faz totalmente diferença. Totalmente diferença. E é o que fez na minha vida e com certeza fez na de vocês também, né? E assim, escutem, né? Ou assistam essas palavras que a gente tá trocando aqui com muito amor naquilo que a gente tá falando. Porque às vezes você acaba se enxergando nesse momento como uma pessoa amadora, né? Aquele que não escolheu vendas como profissão. Então, o que a gente tá conversando aqui não é para pesar, né? Não é para ser um negócio... É para inspirar o amigo ouvinte, o amigo assistente a escolher a mudança, né? A escolher ler um livro, a escolher participar do workshop sobre prospecção que a gente vai ministrar, fazer uma mentoria de vendas, ler um livro, assistir um canal, assistir mais podcast ao invés de escutar a música, as músicas. Não é só podcast, pode escutar música também, né? Pelo amor de Deus, mas eu digo assim, é saber o momento de afiar o machado. É saber o momento de, tipo assim, cara, deixa eu me preparar, deixa eu mudar meu estado interior, meu estado mental interior, para eu atender bem o cliente, para eu fazer uma boa reunião, para eu ir para um fechamento. É ter repertório, né? Tô fazendo aula de tênis, tô voltando a jogar, tô fazendo aula de tênis e tal. E ontem eu tava fazendo aula e a professora ensinou dois novos movimentos. E aí ela falou no final, falou assim, olha, a gente precisa aumentar o seu repertório para você poder jogar uma partida inteira com alguém que já joga. Não adianta você só fazer um movimento, você precisa ter uma leitura melhor, tempo de bola, pegada na raquete, forma de sacar, enfim, ela foi me passando e eu tô nessa jornada, eu sou um aprendiz, mas eu tô nessa jornada. E o grande ponto às vezes você não tá fechando o negócio porque te falta uma técnica de fechamento um pouco mais eficiente, um pouco mais encaixada pro teu produto. A gente tava conversando nos bastidores, né? Às vezes você não tá fechando bem porque você não tá ouvindo o cliente. O cliente tá te falando o que ele precisa ouvir de você, só que você não tá com o ouvido atento. Você tá pensando muito na próxima etapa. Ai, como é que eu faço a apresentação? Como é que eu entro com esse assunto? Como é que eu investigo mais a necessidade e tal? E você tá perdendo a conexão humana, que é a única coisa que a gente tem, se você fizer um paralelo com a inteligência artificial. Entende? Fazer a melhor pergunta de implicação, a IA vai te ajudar a ter. Agora, você conseguir fazer no momento certo, de uma forma que cause o impacto certo e que você consiga levar o cliente à aprovação, isso é você, né? É você na frente do cliente, é você não ficando nervoso, é você ficando tranquilo e sabendo introduzir bem o fechamento. Faz sentido? Não tem como construir confiança se você não construiu o conhecimento antes. Exato, e não treinou esse conhecimento. Você vai conversar com alguém, você fala, poxa, você é um vendedor, você é especialista? Especialista é o termo que você usa sabe muito sobre o tema. Né? Se você conversa com um vendedor numa entrevista, você fala, poxa, vocês se consideram especialista em vendas? Com 3 perguntas muito técnicas sobre vendas, você sabe se uma pessoa é especialista em vendas ou não. Exatamente. Né? Como que a pessoa vai responder com segurança que ela é especialista em vendas se qualquer pergunta que fizerem para ela não vai saber responder direito? Exatamente. Né? Você pode se tornar vendedor sem estudar. O mercado, a barreira de entrada para você se tornar um profissional de vendas é baixa. Tá. Né? Você não precisa de um diploma, você não precisa ter feito uma faculdade. Você não precisa de nada, na verdade. Né? Você só precisa da fome. Precisa dar a cara a tapa ali, topar, né? Passar pelas coisas que precisa passar para vender. Agora, se você estudou, se você sabe exatamente o que precisa fazer, se você conhece o processo, se você conhece as técnicas, você consome bastante coisa. De novo, na questão do Instagram ali. Isso aqui vai me ajudar? O conteúdo me ajuda a desenvolver? Sim ou não? Se você tá todos os dias jogando conteúdo bom para dentro, né, se desenvolvendo, você fica mais seguro do que você precisa fazer. Exatamente. Né? Você tem repertório, você tem base. Sim. Né? Aí a confiança sobe. Né? A confiança vem de repetição e vem de conhecimento. Sim, exato. E aí, voltando que tinha falado de autoridade, aí
aí vem o que eu acredito. Mais 2 pontos. Primeiro, vamos lá, eu ser uma autoridade para mim mesmo, né? Eu preciso ser. Eu preciso ter resultado também. Porque qual que é o detalhe? Tu não consegue ser uma autoridade sem resultado. Tem muita gente falando de autoridade, mas ele não é uma autoridade porque ele não tem um resultado. Ele tem uma metodologia, ele se diz que é especialista, ele diz que é autoridade, mas aquela especialidade e aquela autoridade não dá certo nem para ele. Perfeito. Não faz sentido, entendeu? Eu tenho um método que vai dar certo pra ti, mas pra mim nunca deu. É, o que a gente chama de persona transformada, o avatar transformado, né? Você tem que ser o seu avatar transformado, né? Mas o que daí eu tô falando daí a crença de Kleber, tá? Kleber, o que eu vejo que a pessoa, eu sou um empreendedor, eu sou uma autoridade. Eu sou um vendedor, eu sou uma autoridade. Cara, são 5 pontos pra mim. Primeiro é a fome, que a gente falou. Cara, o cara não tem como ser autoridade sem ter fome, né, cara? O cara tem que ter fome, o cara tem que estar com fome. Cara, eu sou de Porto Alegre, tô aqui. Por que eu tô aqui? Porque eu tô com fome, eu quero, a gente quer falar de... Então, existe um preço, né? Todo mundo tá disposto a pagar. Depois, a pessoa tem que entender que para ser uma autoridade, ela tem que seguir um processo. Que hoje a gente sabe que as coisas não é de qualquer jeito. O próprio livro milenar fala como que eu vou construir uma casa sem contar os tijolos. Cara, então como que eu vou fazer várias vendas, eu vou ser uma autoridade sem seguir um processo? Tem que ter um processo. Está claro, tem que ter um processo. Segundo, tem uma técnica para esse processo. E para eu poder fazer o processo e ter uma técnica para cada etapa do processo, eu tenho que ter conhecimento, que é o que tu falou. Porque senão, eu vou pegar um carpinteiro para fazer uma parede de tijolo. Não vai rolar. Tu vai botar o Kleber, que não entende nada lá, para fazer elétrica. Vai pegar fogo em tudo. Não vai dar. Então, até aqui, eu vejo que... nesse momento tem várias pessoas, porque a gente está em alta hoje com tanto conteúdo, várias pessoas estão dispostas a fazer. Não estou dizendo que estão fazendo, mas estão dispostas a fazer. Agora, os 2 últimos, aí, para mim, são os transformadores. O quarto é mentalidade. Cara, e é uma técnica para te ter mentalidade. Cara, tu tem que ter uma mentalidade de que tu é uma autoridade. Porque o homem é aquilo que ele imagina. Perfeito. Se eu me imagino que eu não sou, eu já não sou. E eu te digo que eu sou a prova disso, porque eu estava comentando contigo antes de começar aqui, que numa das minhas mentorias, o meu mentor pegou e falou, cara, tu tem um resultado gigantesco, mas tu não se comporta como autoridade. Mente. Eu me comportei como autoridade, porque eu tinha um resultado, tenho o resultado, tenho o conhecimento, tenho o processo, tenho a técnica, mas a minha mentalidade, quando eu mudei a minha mentalidade, que realmente eu sou em virtude desses primeiros 3 pontos, cara, o meu resultado em 3 meses mudou um monte, porque a procura de pessoas querendo a minha autoridade aumentou porque eu me comportei como autoridade. Perfeito. E o 5º ponto, que é algo que eu acredito muito, que se chama princípios. Princípios é algo que na minha visão é o quê? Princípio. Está escrito no livro milenar, que é a Bíblia. É atemporal, existe o tempo infinito. Não tem lei que proíba e funciona. Exemplo, humildade. Se tu pega um empreendedor que é humilde, ele vai vir para tua mentoria. Outro princípio, busca de conselho. Cara, isso tá no livro milenar. O rei Salomão falava, na multidão de conselheiros, a vitória. Na falta de conselho, a derrota. Cara, imagina o seguinte, se eu tivesse conhecido isso lá há 10 anos atrás, quanta burrada eu ia deixar de fazer. Exatamente. Porque imagina o seguinte, hoje a gente tem aqui o contato. Cara, eu tô com uma dúvida. Cara, eu vou ter teu contato, eu posso pedir uma conexão, um conselho pra ti, tu vai dizer, Kleber, por esse caminho eu já fiz e deu errado, tu não faz, ou esse caminho eu fiz e tu faz que deu certo, que vai dar certo. Top. O quanto que isso... E aí eu vejo que isso a gente vai para um outro nível, que é o princípio, que é princípio. Então, a pessoa que cumpre princípio, ela entende isso, cara, o jogo muda, ela vira uma autoridade de verdade. Perfeito, perfeito. Eu queria arranhar um tema aqui, que eu acho que quando você é um vendedor amador, você coloca muita atenção, muito foco. E quando você é um líder amador também, viu? Eu vou puxar a sua orelhinha aí, você líder, dono da empresa, você também não se escapa não, tá? Que é o quê? É colocar muita energia na motivação. Ah, eu preciso motivar a galera, Daniel, eu preciso dar aquele up, sabe? Aquela bombada e tal. Cara, na sua visão, qual é a importância da motivação, né? E como manter essa motivação, mesmo quando você já chegou no topo? Liderança é exemplo. Não é motivação só.
Porque tu vai lá e tu fala assim, pessoal, vai todo mundo vencer, vamos arrebentar Uhul, e tal. Estoura, 30 minutos, já era. Aí a pessoa entra na tua sala, tu tá aqui. Alô? Que dia, hein? Ai, vou descansar. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Tu faz uma reunião de motivação, mas o teu exemplo é ruim. Tu fala pra pessoa o seguinte, olha só que tu tem que ligar 50 ligações. Ele nunca vai lá na equipe de venda e ele faz as 50 ligações. Cara, não vai funcionar. Isso é antigo, mas é tão atual que... Eu vou te trazer um exemplo de uma empresa que eu sou sócio. A empresa tinha um líder que cobrava muito. Cobrava muito e fazia motivação. Yes, 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 yes. Mas não tô dizendo que tá errado, tá? Tá porque bom. eu acho que tem que fazer. Tem que fazer. Mas o yes lá nas ligações era yes, yes, morto. Não fazia ligações. Ele era líder. Não tinha congruência. Não tinha congruência. Na conversa com ele, tava com problema na equipe, eu falei, cara, só existe uma maneira de tu mudar a tua equipe. Tu tem que mudar. Porque a pessoa reclama da equipe, autorresponsabilidade, mas o problema não é a equipe, o problema é o líder. O problema é o líder. A equipe é o reflexo do líder. É o reflexo do líder. Não mudou, não foi exemplo, não deu certo. Certo dia, a necessidade fez o quê? Aí ele, no desespero, cara, eu vou fazer qualquer coisa para mudar minha equipe. Então, tu vai fazer qualquer coisa, o que tu vai fazer? Tu vai chegar e tu vai falar pra equipe o que eles têm que fazer e tu vai fazer e tu vai mostrar pra eles que é possível fazer. Porque daí tu ganha dizendo assim, então, se eu fiz, vocês vão fazer. Olha só, nessa mesma empresa hoje, a meta, por exemplo, tu vai hoje numa administradora de consórcio aí, a meta de um vendedor é 500 mil, 1 milhão, a meta de um vendedor. Tá. Nessa empresa, a meta do vendedor, ele só começa a pensar que ele é um bom vendedor se vender acima de 3 milhões. 3 milhões. Cara, tu vendeu 2 milhões, a gente não fala isso, mas pros mais íntimos a gente fala, vendeu 2 milhões e meio, é derrotado. Cara, e é um monte de venda. Não é pouca venda para um vendedor novo, não um vendedor experiente, ninguém é do consórcio. 4, 5 vezes o valor, né? Exato. Mas é a crença que a gente colocou lá. Ah, mas aí os mais experientes, não, mas 3 milhões é muita venda, porque eu tô recebendo um lead de 200 mil. Eu falei, cara, mas tô recebendo uma quantidade gigante de lead, dá pra te vender 10. Não dá. Eu mesmo fui lá, eu peguei em 15 dias, eu vendi 6. Tá. Com lead de 100 mil. Então, quer dizer, saiu lá 20 vendas. Tá. Né? Porque daí 100, o cara queria 200, comprou 300, com lead que ninguém queria. Então, aquilo eu tive que provar pro meu líder Que é possível. que é possível, porque ele não acreditava que era possível, então a equipe não acreditava que era possível, para ele ir lá ver que realmente é possível e convencer os vendedores que eram. E o que aconteceu? Não é 3, vende 10, vende 20 e assim por diante. Por quê? Porque tem que ter o exemplo. Se não ter o exemplo, não acontece. E aí volta muito também, Leandro, daquilo da visão de futuro do cara que está na liderança. O como que ele vê os vendedores dele. Uhum. O como que ele vê a equipe dele. Qual que é a expectativa que ele vê. E olha, tu é especialista aí em mente e de repente tu vai decifrar esse mistério. Como que pode uma equipe vendia lá 10 milhões, foi começado a falar para a mesma equipe, cara, tem como vender 20 com as mesmas quantidades, tem como vender 20, tem como vender 20, e tem, e aí a gente colocou lá, qual que é teu nome? 20 milhões, qual que é teu nome? 20 milhões, como é que é teu nome? 20 milhões, 20 milhões, 20 milhões, 20 milhões, bom dia, 20 milhões, boa tarde, 20 milhões, cara, dorme bem, 20 milhões. Cara, em 60 dias, a equipe dobrou o resultado. Comunicação, expectativa que é possível, e aí sim com o processo, com a técnica, assim por diante. Então é algo que o líder tem que viver. Porque não bastava eu falar que vocês têm que vender 20 milhões. Eu tenho que provar que é possível vender os 20 milhões, eu tenho que acreditar. Aí lembra lá, eu tenho que acreditar em mim, o que eu tô falando vai acontecer, eu tenho que acreditar na empresa, é possível nessa empresa eu vender, e eu tenho que acreditar no produto. Perfeito. Se eu acredito nessas três, eu sou o exemplo que vai fazer a equipe andar. Então eu acredito mais ou menos nisso. Mais ou menos não, acredito nisso. Exatamente, mais ou menos não. Não, nisso? 100%, com certeza. Faz muito sentido. Temos um baita episódio no ar, Daniel Mestre? Temos um baita episódio. A gente podia fazer um episódio aqui de umas 5 horas conversando, né? Com certeza, cara. Com certeza. Umas 5 horas trocando ideia. A gente nem começou a conversar. Quanto tempo já tá conversando aqui? Quase 1 hora. Minutos. Bah, mas parece que a gente começou recém. Mas por isso que eu falei. Vamos trazer umas bolachas, um café, que um dia todo também. Dava pra ir embora.
um papo de vendedor, né? E vendedor gosta de trocar uma ideia, né? É isso aí. Mas, isso aí. cara, a crença, ela é fundamental, né? Eu tava conversando ontem com o pessoal da mentoria, né? Durante um tempo, o pessoal acreditava que era humanamente impossível quebrar a barreira dos 10 segundos nos 100 metros rasos. Né? Nas Olimpíadas ali, o pessoal batia ouro ali sempre com 10 e alguma coisinha, e foi estipulado que era humanamente impossível fazer os 100 metros abaixo de 10 segundos. Eu não lembro exatamente o nome do cara que quebrou essa barreira, mas a partir do momento que ele quebrou, cara, em questão de poucos campeonatos depois, o número de pessoas correndo para 9 e alguma coisa começou... Hoje todo mundo na Olimpíada... Acho que na Olimpíada hoje não tem ninguém fazendo em 10 segundos. Todo mundo tá fazendo 9 e alguma coisa. Né? Porque a crença de que era impossível foi eliminada. Alguém bateu. Alguém foi lá e fez. Né? Aí, então, se o pessoal começa a acreditar que dá... O resultado começa a ser palpável, né? E aí, se você tem o conhecimento, se você estuda, você fala, pô, fulano fez abaixo de 10, eu vou treinar, aí entra nos outros, né? Vou fazer a minha parte, vou estudar, eu também consigo. Não, e eu tenho um parceiro de negócio na maestria, numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, mesma cidade, vendem um produto da maestria, mesma cidade. Eu tenho 3 parceiros. Eu chego num parceiro que tem lá um bom tempo, ele fala, cara, tá difícil, meu. Pá, tá difícil. Cara, tu vê aí, ó, pra vender 3 milhões é difícil. Sai desse parceiro, vai num outro, que é menor que esse, mas ele já tem um processo definido. O primeiro não quer processo, não quer nada, não quer conhecimento, não quer nada, só quer reclamar porque acha que venda vai ser do mesmo jeito o resto da vida, né? O segundo parceiro entendeu o processo de venda, entendeu técnica, tem vontade, tem fome, mas ele diz assim, cara, eu vendendo a fome dele, né? Cada um tem uma fome, né? Sim. Sabe que, abrindo aspas, o livro milenar fala que alguns têm fé de comer legumes, outros têm fé de comer carne. Então a gente não pode julgar se a fome do cara é pouca, né? E a minha fé é churrascão. Boa. É a minha, entendeu? Estamos juntos. É a minha fé. Aí, eu vou vender 10 e tá tudo certo. Cara, porque mais de 10 é muita incomodação, não dá. Na mesma cidade, tu vai no terceiro parceiro, tu chega lá, o cara tem 70 vendedores, vende 300 milhões por mês e fala, meu, eu tenho que vender 1 bi por mês. Mesmo produto, mesma cidade. Cara, mentalidade. Perfeito. Mentalidade. Exemplo perfeito. Olha só, tô aqui rapidinho, interrompendo esse episódio maravilhoso para reforçar que as inscrições do prêmio de melhor podcast do Brasil estão novamente abertas. E esse ano, depois a gente pedir muito, este ano específico, a votação será feita uma única vez. Exatamente. Durante as 2 fases do prêmio, você vai poder votar uma única vez no podcast Papo de Vendedor, lá na categoria Negócios, Marketing e Vendas. Eu quero muito a sua ajuda pra gente levantar esse caneco e conquistar o primeiro lugar. Posso contar com você? Então você já sabe, tem link na descrição, é só clicar, fazer seu rápido cadastro e votar no Papo de Vendedor. Tamo junto? Então podemos encerrar esse episódio falando que a grande diferença entre profissionais amadores e profissionais, vendedores amadores e vendedores profissionais é a mentalidade? Sim. Daniel Mestre? Sim. Com absoluta certeza? Certeza. É isso aí. Eu acho que temos que adicionar o método, a técnica, mas é a fome que faz o cara se mexer. É a mentalidade. Inclusive, se o cara que já teve alta performance, se ele em algum momento deixa a mentalidade dele descuidada e ele começa a reclamar, ele começa a se colocar em posição de vítima, ele começa a colocar foco em onde não deveria, a performance dele vai por água abaixo. E se ele não recuperar a forma de pensar corretamente, a chance dele ficar lá embaixo é muito grande. É isso aí. E um dos principais desafios para quem está na prospecção de novos clientes, em aumentar a carteira de clientes, é o mindset, é a mentalidade, mas também a falta de técnica. Por isso que eu quero reforçar o nosso convite para você participar do workshop Laboratório da Prospecção, que vai acontecer no dia 1º de novembro, online e ao vivo, comigo e com o Daniel Mestre. O valor do investimento mais barato que qualquer livro de vendas sério. Então é o nosso... Por que a gente fez pago dessa vez? Porque a gente quer o comprometimento de você que está aí do outro lado.
o gratuito, às vezes as pessoas escorregam. Tem muito material gratuito que, depois eu vejo, vou ver a gravação. Dananina, não, quero você online ao vivo comigo e com o Daniel Mestre. Certo, Dani? É isso aí. Não perde o seu tempo, clica aí embaixo para você fazer a inscrição no nosso workshop e a gente se vê dia 1º de novembro. 1º de novembro. E aí, você tá no nosso canal do YouTube, aproveita para deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Ou se você está ouvindo no Spotify, só clicar, Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e coloca em seguir. Estamos com a meta, estamos firmes, faltam poucos meses para Daniel Mestre perder essa barba. Vamos chegar lá, 10 mil seguidores. Bateu 10 mil seguidores, ele vai perder a barba. E a gente precisa de vocês aí para a gente bater essa meta. Certo, Dani? É isso aí. Kleber, como é que o amigo ouvinte ele pode se conectar com você? Né? Gostei do Kleber, quero me conectar com ele e tal. Qual que é a melhor forma? Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição do podcast. A forma mais prática, mais fácil é entrar lá, Kleber Gomes 10, meu Instagram, né? Top. A gente vem falando várias coisas de venda e mais direcionado ao consórcio, muito de empreendedor, né? Que na Maestria, que é a empresa que eu vou deixar aqui também no nosso Instagram, a gente tem uma missão muito grande lá, que é transformar vidas e impulsionar negócios. Boa. Porque para um negócio ser impulsionado, a vida da pessoa tem que ser transformada, a mente da pessoa. Uhum. E pode também entrar lá no Instagram, Hub Maestria, né? @Hub Maestria, e consegue me achar. Mas é mais fácil me achar aí pelo Instagram pessoal, exatamente. Estamos aí compartilhando o pouco que a gente sabe, porque o pouco que a gente sabe é muito para quem não sabe nada. Exatamente. E fique tranquilo que quando o nosso time fizer todas as divulgações, os posts desse episódio, a gente vai marcar você, então você aceitou lá, a pessoa vai conseguir se conectar com você muito fácil, seguir você e tudo mais, cara. Baita episódio, né, Dani? É isso aí. Para você que ficou até o final com a gente, deixa aí no @supervendedores, críticas, sugestões, comentários, sugestão de pauta, sugestão de convidado. O Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. E reforço para você se inscrever no nosso canal, porque semana que vem vamos falar dos erros que travam sua prospecção e que podem estar fazendo o lead ignorar você. Tamo junto? E se você está aqui no YouTube, já aproveita para continuar estudando vendas com a gente. Pedir para minha equipe deixar 2 episódios que se conectam com este tema do episódio. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!